Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da Sua palavra, no íntimo do nosso coração. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero ler do verso 14 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Mais uma promessa de Deus nesses versículos que eu li e trazem bastante alento, mas também bastante formação para nós, irmãos. O apóstolo Paulo, eu sempre gosto de enfatizar isso, pregava para uma igreja, a igreja de Roma, os romanos, os cristãos que se converteram ali, alguns judeus, tinham uma séria disputa e isso causava divisão, falso ensino. E o Paulo redigiu aquela carta como um guia de fé e prática. É considerada a magnífica carta. Para quê? Para dar instruções acerca de como alcançar a salvação. A carta de Paulo aos Romanos, ela é praticamente completa e dá todo o acesso. Tem textos lindíssimos, como este Romanos 8, por exemplo, para que nós venhamos a andar em unidade. E unidade é diferente de uniformidade, irmãos. Cada um tem o seu jeito, a sua forma, mas a visão celeste ela é a mesma. Tem uma que se aplica a todos e uma de forma personalizada, que é o propósito. Nós vamos falar um pouco disso. Vamos lá? Mediante isso, vamos à nossa conversa? Eu gosto desse versículo 8:14. É bom que nós tenhamos ele gravado, viu, irmãos? Porque fala assim, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma característica de ser filho. E nós sabemos que, e vamos chegar lá, que a filiação dá acesso. E nem todos são filhos de Deus, irmãos. Todos se consideram filhos de Deus, mas não são todos que são filhos de Deus. Uma verdade contida nas Escrituras, naquilo que nós cremos e nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é nosso guia de fé e prática e conduta, ela nos orienta. Por exemplo, João 8, o Senhor Jesus fala para os fariseus que eles são filhos do diabo, porque mentem, que o diabo é assassino desde o começo. Agora os filhos de Deus não, eles têm uma característica, a verdade, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e são guiados pelo Espírito. Irmão, um filho se move por propósito, porque Deus se move por propósito. E o Espírito Santo nos conduz em propósito. Olha o que o Senhor Jesus diz a Nicodemos em João, capítulo 3, versículo 8. Ele fala assim, ó: assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem e para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E eu gosto dessa expressão, de onde ele vem, para onde ele vai. Ele vem do céu e volta para o céu. O Senhor Jesus, ele fala ali na frente, ele fala que desceu do céu, que ninguém conhece o céu senão aquele que desceu do céu, e ele é o caminho para que nós voltemos para lá. Mas de onde vem, para onde ele vai, acontece com todos que são nascidos do Espírito, e isso dá uma ideia de uma agitação, irmãos. Vai para lá, vai para cá, e dá uma ideia de uma agitação na vida daquele que crê, daquele que nasceu do Espírito. E nós sabemos, meu irmão, que só ganha acesso à eternidade e às promessas de Deus aqueles que de fato nasceram de novo, aqueles de fato que nasceram do Espírito. E aqui nós precisamos compreender essa realidade para que nós possamos buscar isso, irmão. O Espírito Santo não é uma ferramenta, o Espírito Santo é o Deus vivo em nós, que nos dá a condição, irmãos, de vivenciar promessas, que nos dá a condição de vivenciar a transformação almejada e, mais do que isso, acesso à filiação de Deus. Paulo continua falando, fala assim, ó: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus,
que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela vem do aramaico e ela dá uma ideia de papaizinho, de mais intimidade. E o que quer dizer isso, irmão? Aqui nós podemos identificar claramente se nós estamos sendo guiados por Deus, se nós estamos vivenciando realmente o nosso propósito. Primeiro, irmãos, não é que não vai ter medo, ele não vai acrescentar medo, mas o medo ele não nos impede de viver esse propósito, e nós muitas vezes caminharemos com mais força e mais coragem. Josué 1:9, seja forte e corajoso, não te atemorizes nem te espantes, porque eu irei com você por onde andares, é o que ele fala para Josué. E Josué, ele tinha uma tarefa bem difícil. Primeiro, substituir Moisés, talvez o maior responsável pela idolatria do povo de Israel, idolatrado, irmãos, idolatrados dentro de Israel como um verdadeiro Deus, um verdadeiro líder, e ele teria a tarefa difícil de substituí-lo na conquista, e totalmente conquistador, guerreiro, valente, para cima. Agora, esse Espírito de Deus, ele não nos dá medo. Olha, irmãos, estar em Cristo é mais ou menos como estar dentro da arca de Noé. O pau pode estar caindo na folha, o mundo pode estar sendo destruído lá fora, mas nós aqui dentro estamos vivendo abundância de paz. E isso é uma realidade que precisa tomar conta do nosso coração. Saber por quê? Porque é a paz que nos aproxima de Deus. Quando nós estamos em paz, e aqui eu quero dizer, irmão, não é a paz que o mundo dá. Tem a paz que o pecado dá e a paz que Deus dá, que é justamente essa, porque Paulo vai falar ali na frente que ele não nos ausenta de sofrimento. Não nos ausenta. E olha, para você ver, olha o que ele fala. Isso é uma ideia mesmo, irmão, de intimidade, de papaizinho. Nós temos a impressão de que Deus está cuidando de nós, mesmo no meio da situação adversa, da situação dificultosa. E o medo vai embora, porque o medo ele implica castigo. Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia, equilíbrio e amor. 1 Timóteo, se eu não me engano, não é verdade? Eu não lembro agora a referência, mas eu sei que está no livro de Timóteo, na epístola de Paulo a Timóteo. Não nos deu espírito de medo. Não. Então, se nós estamos mais sentindo medo e o medo tem nos paralisado, precisamos avaliar qual é a nossa relação com o Espírito Santo. O quanto nós temos entrado em comunhão, porque o Espírito ele vem justamente para quebrar o medo dentro de nós. Quando o amor perfeito vier, lançará fora todo medo. Olha o que fala no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quero ler com vocês. Diz assim, ó: o amor do pai pelo filho Israel. Fala assim, ó: quando Israel era uma criança, eu o amei como meu filho, e do Egito chamei meu filho. Quando eles estavam vivendo as tribulações, quando eles estavam vivendo justamente as angústias, Deus já olhava para eles lá. E Deus, irmão, ele nos olha mesmo quando ainda nós não olhamos. E toda essa caminhada que nós temos enfrentado aqui, fala de uma caminhada, de uma travessia no deserto, ela vai provocar bastante aflição. Ela vai provocar bastante angústia em nosso coração. Muitas vezes nós vamos sentir aperto. Muitas vezes nós vamos sentir vontade de desistir. Às vezes 30 vezes mais. 30 vezes no dia, às vezes até mais que 30 vezes num dia só. Vamos sentir vontade de parar, e eu vou direto ao ponto. Se você não sentiu vontade de desistir, irmão, você não está caminhando no caminho de Deus. Não está. Agora, entenda uma coisa, ele é o mesmo que nos encoraja, que nos chega para perto, que nos dá essa ideia de criança, de cuidado, Abba Pai, de intimidade, porque quanto mais aflições, quanto mais dificuldade, mais íntimos nós ficamos ficamos do Senhor. Mas, irmão, isso não tem como, o sofrimento aproxima de Deus. Olha, eu sei que tem frase de pregador sensacionalista, e eu particularmente eu não concordo com essa frase. Se não vem pela dor, vem pelo amor. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Irmão, quem é aí que... Me responde aqui no comentário se tiver alguém aí que veio pelo amor. Eu não conheço, eu vim pela dor, irmão. Vim pela dor, e até mesmo aqueles que nascem crente lá, o pai e a mãe obrigam eles desde criança a ir para a igreja e frequentar a escola bíblica, e aquilo ali causa uma certa angústia. Irmão, vamos conhecer a angústia, conhecedor da angústia, servo sofredor, sim,
Somos chamados a parecer com o mestre e a dor ela faz parte da caminhada, mas durante esses momentos é que nós vemos o cuidado do Senhor, e por isso Paulo fala assim, ó, olha só, pois o seu espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Já falei sobre isso com vocês, quero reafirmar aqui novamente. O nosso espírito é o responsável por se comunicar com o Espírito de Deus. Existem 3 espíritos, irmão. O espírito do homem, aquele que habita no homem, o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. Satanás também é um espírito, os anjos e os demônios são espíritos. Embora os demônios causem muito tormento, Deus nos livra do maligno e ele tem poder. Mas essa relação, e aqui é uma relação de proximidade, de quanto mais nós buscamos o Senhor, por meio das nossas orações, por meio dos nossos devocionais, por meio daquilo que nós temos acreditado que é uma promessa de Deus em nossa vida, caminhado, conversado com Ele sobre o nosso propósito, aprofundado na leitura da palavra para sofrer uma transformação de pensamento, oferecendo sacrifícios espirituais, todas essas coisas, elas em determinado momento, ela vai tomar essa proporção. Quais, Alisson? Convicções começam a tomar conta do nosso coração. Em João 16, no versículo 8, o Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos que Ele é o Espírito que convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Agora, irmão, fala a verdade. Você já tentou convencer alguém que ela está pecando? Eu já tentei. E eu vou te falar uma coisa. Dura tarefa é. Inútil. Na maioria das vezes. Hoje em dia eu só falo quando Deus manda eu falar, para falar a verdade. Eu vejo e fico calado, irmão. Fico calado mesmo. Eu vejo aqui dentro da minha casa, vejo algumas coisas que eu olho assim e falo assim, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Vai provar do veneno da serpente. Vai provar do veneno da serpente. A serpente sorri não der certo, irmão. Vai provar do veneno da serpente e vai causar muita dor. Mas as pessoas não ouvem normalmente. Não ouvem. Não ouvem, irmão. E ali o Espírito Santo que é responsável. É uma obra interna. Ninguém sabe quando acontece. Irmãos, eu gosto quando Jesus chama os discípulos, vem e segue-me. Todos eles estavam num dia de trabalho normal, algo acontecendo nos seus afazeres diários, uma vida cotidiana, algo que acontecia. Jesus falava só assim, segue-me. Eles largavam tudo que estava fazendo. Agora, o que pode explicar tamanho convencimento? O mesmo convencimento que Paulo usa em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em sua vida terminará. E é o mesmo convencimento que nos coloca, irmão, numa promessa em que ninguém acredita. Esse é outro fato de que Deus está trabalhando em você, irmão. Deus está trabalhando em você, minha irmã. O que? Nós começamos a crer em coisas que ninguém acredita. Olha o que Paulo fala. Acreditamos que somos filhos de Deus. O Espírito testifica. Essa palavra a gente fala aqui como testemunhar, como testificar. O Espírito Santo testifica o nosso espírito. Isso é uma ideia de relação, de proximidade, que nós estamos aproximando, ao ponto de ser chamados filhos. Filhos. Irmão. Irmã. Então tem um propósito essa caminhada, não é sem propósito não. Mas eu gosto, quando em João, eu quero ler com vocês, porque a gente precisa ter paciência nessa caminhada, irmão. Quero ler com vocês ali, ó. João capítulo 16, só que no eu vou ler o verso 12 e 13. O Senhor Jesus diz o seguinte, ele fala assim, ele exclama, há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Até as informações que nos chegam, irmão, ela tem um tempo determinado. Por quê? Porque algumas informações elas causam dor, outras causam alegria, e tanta dor como a alegria tem um poder enorme de nos desviar do caminho de Deus. Sim, acredite, irmão, é algo que eu vi muito na minha caminhada. Eu, muitas vezes, também como vocês, me compadeço de coisas que eu estou falando aqui, como sentir vontade de desistir, irmão, e muitas vezes foi muito forte. E por que eu sei que eu tenho promessas? Porque o Senhor me convencia, irmão. Ele descia do céu e vinha falar comigo ao meu coração muitas vezes, e muitas vezes se confirmou. São coisas ainda que não podem, vamos dizer, serem faladas, porque promessas são para guardar dentro do coração.
E precisamos ter sabedoria de deixar o Senhor construir o testemunho completo para nós darmos todas as informações. Mas o Senhor, ele já tinha essa sabedoria, porque tem coisas que nós não temos suporte ou estrutura espiritual para suportarmos agora. E por isso ele foi. Ele falava porque a manifestação normalmente é só de um. Eu vejo isso na Bíblia, a não ser lá no Rio Jordão, que eles tiveram do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vemos as manifestações ali, e a palavra fala que Jesus precisava ir por o Espírito vir. Então ele fala, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Pois não estará falando de si mesmo, mas ouvirá falar daquilo que ouviu. Lá no céu, irmão, ele fala das coisas de Deus. Ele falará a respeito do futuro. E aqui nós entendemos que o Espírito nos leva para onde quer, irmão. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o nascido do Espírito. E ali nós começamos a ter uma convicção de um futuro que nós não vimos. E não é a fé? Hebreus 11:1. É a firme convicção das coisas que esperamos, mas de fato ainda não vemos. Então convicções, elas tomam conta do coração. E Paulo começa a falar, ele fala assim no versículo 17, ele fala assim, ó, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Ah, essa parte aqui, ela é boa, né, meu irmão? Porque a filiação, ela promove acesso às heranças celestiais. É justamente essa convicção, esse algo, esse caminhar. E eu sei, meu irmão, que o caminho, ele promove muita dor e muita angústia, mas a dor não te impede. A dor não impede o caminhar. A dor não impede o caminhar, irmão. E a filiação que promove esse acesso para nós, irmãos. Essa filiação, o filho é o que tem direito. Justamente, e para ser filho tem que ser íntimo, irmão. Tem que ser íntimo. Olha, se somos seus filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu gosto dessa expressão porque herdeiros fala de promessas particulares. Uma história construída pelo dedo de Deus para a nossa vida. E co-herdeiros, Alisson, esse prefixo co quer dizer junto com. Ou seja, somos herdeiros de Cristo. Por isso Paulo fala em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele pode todas as coisas? Porque quem fortalece ele é Cristo. Está dentro da arca, o pau está caindo na folha. As dores do mundo nós podemos suportar. As dores do mundo nós já podemos suportar. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por uma dificuldade imensa. Estou pregando aqui para pessoas que se tornaram conhecedores da angústia. Estou pregando aqui para pessoas que se tornaram servos sofredores. Estou pregando aqui para pessoas que não sabem para onde vai, mas só sabe que vai, e sabe que vai chegar lá porque uma convicção entrou dentro do coração. Essa mensagem vai de encontro ao coração de pessoas que não têm certeza, mas ao mesmo tempo têm uma certeza enorme. Quero deixar um versículo com vocês. Essa palavra é para guardar no coração. 1 Coríntios capítulo 3, de versículo 21 ao 23, fala assim, ó, portanto não tenha orgulho de seguir homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los, e deu-lhes o mundo inteiro para usarem, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, e Cristo é o caminho a Deus. Então, quando tiver dificuldade, irmão, clama pelo sangue, clama por tudo que a cruz te deu. Irmão, vai ter dificuldade no mundo, teremos aflições. E é o que ele fala assim, ó, se de fato participamos do seu sofrimento, se de fato, ou seja, se verdadeiramente participamos do seu sofrimento, e aqui nós temos a ideia, meu irmão, de que sofrimento não é uma opção. Não é. É o sofrimento que faz a limpeza, irmão. Os sofrimentos, eles não são excepcionais. E aqui nós precisamos compreender, porque quando nós somos purificados por esse sofrimento, irmão, quando nós entendemos que em nós está produzindo a eternidade, transformando os nossos pensamentos e trazendo aqui toda a essência daquilo que Cristo passou, entendendo o caminho da cruz, entendendo o seu chamado celestial, nós
Faremos como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. E por que acontece esse sofrimento? Essa é a grande pergunta, irmãos. Nós já não me importamos, por quê? Porque nós sabemos que a força que nos sustenta é maior que a força que tenta nos parar. Por isso Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas a grande pergunta é por que nós temos que passar por sofrimento ou por que nós passamos por sofrimento? Não é verdade? Eu sei que isso passa. Por que Deus permite o sofrimento? Bom, irmão, permitir é porque Ele aperfeiçoa o santo. Ele aperfeiçoa. Quando nós sofremos, a carne enfraquece e o pecado, ele perde a força sobre nós. É para o pecado perder a força. Esse é um dos motivos, e entre vários motivos, estou citando um aqui, dentre vários motivos. Esse está de 1 Pedro 4:1, se eu não me engano, a referência. Mas um dos motivos que nós passamos por sofrimento é porque agora nós já não fazemos parte do que todos fazem, irmão. Lembra que eu falei sobre as pessoas que passam por rejeição, passam por desprezo? É como se saísse da Matrix. Aquele mesmo mundo que você despluga, ele começa a te rejeitar, porque você não faz parte. E esse Espírito do Pai, quando ele chama de Abba Pai, traz uma ideia de pertencimento para nós. Olha, ele nos aproxima, mas ele traz uma ideia de pertencimento. E todos nós temos essa vontade de pertencer a algo. Irmão, muitas pessoas se submetem, inclusive tinham pessoas cortando prepúcio para fazer parte dos judaizantes lá nessa igreja. Agora muitas pessoas pintam o cabelo de outra cor, se tatuam, colocam brinco. Para quê? Para pertencerem a uma tribo, a algo, para pertencerem a uma ideologia, irmão. Muitas pessoas se submetem a coisas que nem queriam para ser aceitas por outra pessoa, numa carência emocional, numa dependência emocional. E existem muitas pessoas assim, irmão, acredite, sem vontade própria. Agora, aqui o pertencimento, ele traz de fato a uma família, a algo que nós teremos que será superior. Nesse caso, irmão, não é à toa. Nesse caso é para valer a pena. Porque olha o que ele fala em João 15:19, fala assim, o mundo amaria vocês se vocês pertencessem a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês. E aqui faz toda a diferença. Tem muitas pessoas que sofrem porque Deus apontou o dedo para você, irmão, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Agora saiba, porque a palavra fala, se de fato participamos do sofrimento e se nós colocamos o nosso sofrimento como propósito em Cristo, participaremos também da sua glória. Quem quer a glória de Deus sobre a sua vida? E aí eu já concluo, meu irmão, porque o sofrimento, ele traz redenção, e nesse momento nós entendemos que a serpente sorri no deserto. Então muitas vezes será necessário sim tomar um drink, tomar um pouco do veneno da serpente, mas daqui a pouco não vai doer mais, e aí nós vamos falar, desce outro drink aí. E nesse momento nós entendemos que o sofrimento, ele também traz redenção, e que o paraíso, na verdade, ele pode ser um tipo de prisão. Sim, aqui nesse lugar, porque o paraíso que nós estamos caminhando é um descanso que será eterno. E para terminar com vocês essa mensagem, essa palavra, para trazer alento ao coração, Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte, irmãos, guarde isso. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem por provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão que vocês participem do sofrimento do Cristo, e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Sem cruz, sem glória, sem dor, sem ganho, sem sacrifício, sem vitória. Mas eu tenho plena convicção, irmão, que vai doer um pouco agora, para nunca mais doer, minha irmã. E quando parar de doer, você olhará para o céu e vai falar, valeu a pena, Senhor, livre de toda ansiedade, de todo medo, de todos os Golias internos, depressão, ansiedade, de tudo. Coloca o teu sofrimento como propósito, ofereça ele para Deus.
Peça a Ele ajuda. Enquanto você sofre, Ele está te fortalecendo. Enquanto você sofre, Ele está fazendo você crescer e te fortalecendo e amadurecimento, trazendo amadurecimento espiritual. O sofrimento também traz redenção. Gostaria de deixar essa palavra para os irmãos, que os irmãos talvez não seja aquilo que eles gostariam de ouvir, mas eu sei que vocês precisam. Eu muitas vezes precisei. Saiba que depois do sofrimento, depois do sacrifício, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.